Oi pessoal, hoje eu quero falar sobre uma situação que aconteceu comigo essa semana, que me fez refletir bastante. Eu estava discutindo sobre um comentário da ministra dos Direitos Humanos que mencionou a dificuldade que pessoas negras enfrentam ao tentar criar contas em bancos digitais. Ela explicou que esses problemas estão relacionados aos algoritmos de reconhecimento facial, que muitas vezes não conseguem identificar rostos de pessoas negras corretamente. Tenta ser uma pessoa negra e abrir uma conta digital num banco. Vocês vão ver o suplício que é. Nossa fisionomia não é lida por esses algoritmos. As tecnologias, elas não são neutras e elas trazem ideologias, preconceitos, pressupostos que estão presentes na sociedade. Depois de compartilhar isso, algumas pessoas começaram a me questionar. Mas por que as tecnologias conseguem identificar rostos de pessoas brancas, mas não de pessoas negras? Isso é realmente um problema ou mais uma tentativa de vitimização? Então vamos esclarecer alguns pontos importantes. Essa questão não é sobre vitimismo, e sim como as tecnologias são desenvolvidas e as consequências que elas geram. Primeiro, é importante entender como esses algoritmos de reconhecimento facial são produzidos. Quando os cientistas treinam esses sistemas, eles usam um grande conjunto de dados, compostos por milhares de imagens de rostos. O problema é que muitas vezes esse conjunto de dados são majoritariamente formados por imagens de pessoas brancas. Isso significa que o algoritmo aprende a identificar melhor rostos de pessoas brancas porque foram esses os rostos que eles mais viram durante o processo de desenvolvimento. A autora Joy Buolamwini, no livro Um Mês em AI, descreve que esse fenômeno como coded gaze, ou olhar codificado. Isso se refere aos preconceitos inconscientes dos desenvolvedores que acabam sendo refletidos nas tecnologias. E sim, isso inclui questões raciais. Esse é um ponto que me remete a algo que vivenciei durante meu período estudando análise e desenvolvimento de sistemas. Lembro que alguns colegas questionaram por que precisávamos estudar ética em programação, além de disciplinas como direitos humanos, sociologia e filosofia. A resposta está exatamente aqui. Desenvolvedores e pessoas que testam novas tecnologias precisam estar atentos a questões como essa para evitar que preconceitos e desigualdades sejam replicados e amplificados. Se programamos sem refletir sobre o impacto social e ético do que estamos criando, corremos o risco de causar grandes danos, mesmo que não seja essa a nossa intenção. Para dar uma ideia concreta de como isso afeta as pessoas, vou trazer alguns dados que foram levantados pela Joy. Em sistemas de reconhecimento facial, como o da Microsoft, a taxa de acerto para identificar homens brancos pode chegar até 100%. Já para homens negros, a precisão cai um pouco, mas ainda se mantém alta, em torno de 99%. No caso de mulheres brancas, a precisão é de cerca de 98%, mas para mulheres negras, a situação é alarmante. Em alguns sistemas, a precisão chega a ser apenas 65%, ou seja, há uma diferença de até 34% na precisão quando comparamos mulheres negras com homens brancos. E esses números são claros, há um problema sistêmico e não é uma questão de vitimização. É uma realidade que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo e que precisa ser discutida e corrigida. E esse é mais um motivo pelo qual é tão importante termos mulheres e negros atuando nas áreas de TI e de computação. Quando temos uma diversidade maior de pessoas trabalhando no desenvolvimento de tecnologias, conseguimos trazer olhares atentos a questões que programadores homens e brancos muitas vezes nunca refletiram. Essa diversidade é essencial para construir tecnologias que realmente sirvam a todos e não reforcem desigualdades históricas. E não sou eu quem diz isso. A própria autora Joy Buolamwini teve experiências pessoais de falhas nesses sistemas e resolveu estudar e expor essas questões. Se você quiser entender mais sobre isso, eu recomendo assistir ao documentário Coded Bias na Netflix. Ele conta a história de como a Joy e como ela descobriu esses problemas ao tentar desenvolver suas próprias tecnologias. É um documentário que abre os olhos para questões que muitas vezes não percebemos. Então, da próxima vez que alguém sugerir que o racismo digital é fruto de pessoas que estão apenas reclamando ou sendo vitimistas, lembre-se que estamos falando de um problema real, que é refletido em dados, experiências e que tem impacto direto na vida de muitas pessoas.
Não se trata de vitimização, mas de buscar a justiça e a equidade como as tecnologias são desenvolvidas e aplicadas. Eu agradeço a você por ter assistido mais esse vídeo. Aproveita que ficou até aqui, me siga no Instagram, @GuilhermeAugustoS e no TikTok, @GuilhermeAugusto25. E vamos continuar essa conversa.